Você já precisou de alguém para abrir o seu coração? Alguém que realmente você possa confiar? Alguém que vai te ouvir? Alguém que vai se compadecer de você? Alguém que vai te olhar com amor e te ajudar? Conta tudo ao Senhor. O Senhor Jesus é uma pessoa em que os homens podem confiar facilmente. Ele permite que os outros lhe digam qualquer coisa. A Bíblia registra muitas ocasiões em que o Senhor falou com os homens, mas não registra muitos casos de os homens falando com ele. Que eu saiba, há apenas 2 passagens das Escrituras que falam sobre isso. A primeira é em Mateus 14, onde os discípulos de João vieram contar algo ao Senhor. A segunda está em Marcos 6, onde os próprios discípulos do Senhor vieram lhe dizer algo. Essas 2 passagens das Escrituras mostram-nos descrições diferentes. Uma é uma descrição triste, a outra é uma descrição feliz. Uma descrição mostra-nos que os discípulos de João Batista se deram conta de que o seu líder estava morto e tinha chegado a um fim trágico. Que coisa triste! Depois de o terem sepultado, os discípulos de João Batista foram contar o sucedido a Jesus. A outra descrição mostra-nos os 12 discípulos do Senhor sendo enviados para pregar o Evangelho, a curar os doentes e a expulsar os demônios. Essa foi uma experiência feliz, e os discípulos vieram contar ao Senhor sobre isso. A Bíblia registra muitos casos em que o Senhor falou aos homens, mas não registra muitos casos em que os homens foram ter com o Senhor para lhe dizer alguma coisa. O nosso Senhor é alguém em que os homens podem confiar. Os homens podem facilmente dizer ao Senhor o que querem dizer. Qualquer palavra pode ser dita a Ele. Nestas 2 passagens, podemos ver a simpatia do Senhor por nós. Muitas vezes encontramos sofrimentos. Muitas vezes temos alegria. Muitas vezes precisamos de alguém para partilhar nossa tristeza ou alegria, mas não conseguimos encontrar ninguém. Por vezes, quando contamos aos outros, eles não nos ouvem. Se nos deparamos com um problema difícil ou sem solução, queremos contar aos outros, mas eles podem pensar que se trata de um assunto sem importância. É muito importante e crucial para nós. Se nos deparamos com um problema difícil ou sem solução, queremos contar aos outros, mas eles podem pensar que se trata de um assunto sem importância, e é algo muito importante e crucial para nós. Mas, quando contamos aos outros, eles ignoram-nos. E por vezes, falamos aos outros de algo muito alegre, mas eles não compreendem nem partilham a nossa alegria. Outras vezes, sentimos-nos deprimidos, mas os outros não conseguem partilhar da nossa depressão. Por vezes, os outros podem ter tido experiências semelhantes e têm a capacidade de sentir a nossa tristeza ou alegria, mas não querem partilhar os nossos sentimentos. Eles já têm alegria ou tristeza suficiente e são incapazes de suportar a alegria ou a tristeza dos outros. Não conseguem sentir o que nós sentimos. Por vezes, esperamos encontrar alguém a quem possamos contar nossas tristezas e alegrias. E já é difícil encontrar alguém que nos ouça. Mais difícil ainda é encontrar alguém que se compadeça de nós. Muitas vezes pensamos que o Senhor é grande. Embora nosso Senhor seja grande, Ele não ignora as coisas pequenas. Podemos pensar que o que dizemos a Ele também deve ser algo grande, ou então Ele não nos ouvirá. Pouco sabemos que o nosso Senhor
nunca negligencia as coisas pequenas. Não há nada que seja demasiado pequeno para o Senhor ouvir. Ele está disposto a ouvir tudo. Ele está disposto a ouvir tudo o que nos diz respeito. Ele estava disposto a ouvir os seus próprios discípulos e estava disposto a ouvir os discípulos de João. Os discípulos de João tinham seguido o seu líder durante muito tempo. Podemos imaginar a afeição que havia entre eles e João. Quando João foi morto, como é que não ficaram de coração partido? A Bíblia não diz que eles se queixaram de Herodes, nem que choraram o dia inteiro. Apenas enterraram o corpo de João e depois foram contar a Jesus. Alguns enterram os seus mortos e depois dizem: tudo para mim está acabado, perdi toda a esperança. Ele está morto e eu perdi tudo. Tudo o que eu tinha partiu com ele. Mas é nestas ocasiões que devemos nos aproximar do Senhor. Podemos contar ao Senhor nossa dor. Ele não nos repreenderá por sermos demasiado mundanos, demasiado carinhosos ou demasiado apegados aos nossos mortos. Ele conhece nossa emoção e simpatiza com o nosso coração. Alguns podem nunca ter experimentado a tristeza de perder seus pais, esposa, irmãos ou parentes. No entanto, quando perdem algo, continuam a sentir como se seu, João, estivesse morrido e ficam desesperados e desiludidos. Sentem que o céu acima deles já não é azul e tudo à sua volta perdeu seu sabor. Não encontram saída. E nessas alturas é muito impróprio não enterrar o cadáver, chorar e estar sempre a lamentar-se por ele. É preciso enterrar o cadáver, como fizeram os discípulos de João, e ir contar ao Senhor. Devemos compreender que quando conversamos com o Senhor e lhe abrimos o nosso coração, a nossa intimidade com o Senhor dá mais um passo e o conhecemos um pouco mais. O contato íntimo com Ele nessas ocasiões é centenas de vezes melhor do que a nossa comunhão rotineira com Ele. Através desses contatos, avançamos em vida. Devemos levar os nossos problemas ao Senhor e falar-lhe sobre eles. Ele pode confortar-nos e ajudar-nos. Se uma pessoa nunca derramou lágrimas perante o Senhor, se nunca partilhou sua alegria ou tristeza com o Senhor, e se nunca falou com o Senhor sobre os seus assuntos privados, nunca teve qualquer comunhão íntima com o Senhor. Nunca se familiarizou com Ele de maneira profunda. Não estamos dizendo que não se pode pedir aos outros que orem por nós, ou que peçam a outros que nos ajudem. Estamos, no entanto, dizendo que só é possível aproximar-se mais do Senhor contando tudo a Ele. Quando os discípulos de João contaram ao Senhor suas tristezas, todos os problemas se resolveram. Não importa o que lhe dissermos, Ele nos ouvirá. Ninguém é capaz de simpatizar-se com todos, mas o nosso Senhor pode. Ele é compreensivo com cada um dos nossos problemas. Ele se preocupa com os assuntos de todos nós. No seu coração parece não haver mais assuntos de ninguém, a não ser os nossos. Ele suporta todas as nossas tristezas, não importa o quanto sejamos fracos. Ele se compadecerá de nós e suportará a nossa dor por nós. O nosso Senhor está disposto a suportar todas as nossas ansiedades e é paciente para ouvir a nossa história. Não pensem que Ele não nos ouvirá. Nunca devemos ser preguiçosos em levar-lhe os nossos assuntos.
Ele está à espera de que o contemos e fica feliz por ouvir as nossas histórias. O Senhor não quer apenas ouvir nossas histórias, quer também ouvir nossas alegrias. Sentimos que é relativamente fácil chorar com os que choram, mas é difícil alegrar-nos com os que se alegram. Muitas vezes, pessoas pensam que simpatizar com os outros significa ter pena delas. Mas ter pena de alguém não é simpatizar. Simpatizar significa que podemos alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram. Por vezes, podemos ver os outros a transbordar de alegria e considerá-los demasiado extravagantes e brincalhões. Isso significa que não podemos simpatizar com a alegria dos outros. Paulo disse: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos 12:15. Isso é simpatizar com os outros. O Senhor está disposto a entristecer-se conosco e está disposto a alegrar-se conosco. Marcos 6:30 diz que reuniram-se os apóstolos a Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. As coisas que faziam eram dignas de alegria. Marcos 6:7, Lucas 10:17. Foram ter com o Senhor e contaram-lhe todas as suas alegrias. Muitas pessoas vão ter com o Senhor quando têm dificuldades, mas quantas oram quando estão alegres? Quando os homens estão tristes, é natural que peçam auxílio ao Senhor. Mas quando estão felizes, é fácil esquecer-se de contar os acontecimentos ao Senhor. Certa vez, Charles Spurgeon foi com um amigo ao campo para um passeio a cavalo, depois de ter ficado exausto das suas pregações. Certa altura, ficou exultante, saltou do cavalo e convidou seu amigo a fazer o mesmo. O amigo ficou surpreendido com a atitude dele e perguntou-lhe o que ia fazer. Ele disse: já que Deus nos deu tanta alegria, vamos agradecer-lhe neste exato momento. Os dois ajoelharam-se junto à estrada e oraram. Não podemos rir o tempo todo, mas sempre que tivermos alegria, devemos contar ao Senhor. Devemos lembrar-nos do Senhor no nosso momento de alegria e partilhar com Ele a nossa alegria. O Senhor nunca nos repreende por termos demasiada alegria. Ele cuida dos nossos sentimentos de uma forma espontânea. Por isso, não devemos nos esquecer de contar ao Senhor sobre a nossa alegria. O que o Senhor fez depois de ter ouvido os seus discípulos? Ele disse: vinde vós, parte a um lugar deserto e descansai um pouco. Marcos 6:31. O Senhor fez isso para lhes dar algum descanso. Muitas vezes vamos para um lugar deserto para descansar porque estamos infelizes e deprimidos. Sem outro recurso, vamos para um lugar deserto, sozinhos, para descansar. Mas essas ocasiões deixam-nos frequentemente mais perturbados do que antes de partirmos. O Senhor não se limitou a dizer aos seus discípulos que fossem descansar num lugar deserto, mas disse-lhes que fossem com Ele. Vinde vós, vinde vós. A presença do Senhor deu-lhes um doce descanso e renovou-lhes as forças. O Senhor gosta de ouvir as nossas tristezas e de ouvir as nossas alegrias. Ele é o Senhor a quem podemos contar tudo. Se temos um Senhor assim, por que não contar a Ele todos os segredos do nosso coração? Coleção das obras completas de Witness Lee, volume 18. Leitura bíblica, Mateus 14, 1-12, Marcos 6,